Fala meus amigos, estamos começando aqui mais um vídeo do canal e hoje a gente vai falar mais uma vez sobre a censura ao livro O Avesso da Pele. Tá aqui, tá? O livro do Jefferson Tenório, tá? Então, quer dizer, teve mais um ataque aí de bolsonaristas ao livro, tá? do Jefferson Tenório, essa gente se conectando aí com a educação, né? Com as instâncias de educação, para tentar censurar livro e tudo mais. Vamos falar mais um pouquinho sobre isso aqui, tá? No vídeo de hoje. E a partir de duas frentes aqui, quer dizer, primeiro eu vou ponderar isso que está no título do vídeo, tá? Quer dizer, por que a direita conservadora e parte até da direita neoliberal também odeiam, né? Por que eles odeiam a literatura e a arte de maneira mais ampla, tá? E tentar responder um pouquinho isso aí e depois falar também sobre alguns temas que são tratados no livro do Jefferson Tenório, para além das questões da sexualidade que foram, enfim, objeto aí, estão sendo objeto dessa celeuma toda com a extrema-direita, com a direita de maneira geral, para mostrar que, enfim, a literatura quer dizer, o livro dele, né, os temas ali do livro são muito mais amplos, tem muito mais coisa ali além disso, tá? E vamos falar um pouquinho sobre isso aí no vídeo de hoje também, beleza, pessoal? Então, antes eu deixo para vocês aqui mais uma vez a dica do meu novo livro de poemas, está aqui do outro lado de cá, tá? Quem quiser entrar em contato aí, tá na descrição do vídeo, certo? E a gente tenta conversar, apesar do absurdo que eu sigo vivendo aqui, tá bom? Enfim, pessoal, então vamos lá. Mais uma vez aqui está o livro do Jefferson Tenório, tá? O Avesso da Pele, romance que ganhou o Prêmio Jabuti em 2021 e está sendo aí, enfim, alvo, né, dos bolsonaristas, da direita conservadora e parte da direita também, de maneira geral, estão tentando censurar o livro aí, tá? Nas escolas e tal. E aí o Jefferson Tenório publicou lá uma foto, né, com uns alunos de um colégio que homenagearam ele e tal, muito bacana. Eu até coloquei essa foto também lá no Facebook, no Instagram e no WhatsApp, tá? Para quem quiser conferir. E aí ele publicou um texto rápido aqui falando sobre essa nova tentativa de censura que aconteceu lá em Goiás, tá? Vamos tentar falar aqui um pouquinho sobre isso. Ele diz aqui, né, tá no Instagram dele: ontem à noite fomos mais uma vez surpreendidos, desta vez pela matéria do jornal O Popular, que afirma que a Secretaria de Educação de Goiás também pediu o recolhimento da obra O Avesso da Pele, de Jefferson Tenório, livro este selecionado pelo Programa Nacional do Livro Didático, o PNLD. Tá? O PNLD é um programa essencial, né, para a promoção da educação de qualidade em nosso país. Há 80 anos tem sido um pilar fundamental para garantir o acesso dos estudantes brasileiros a materiais de qualidade, promovendo a igualdade de oportunidades no processo educacional. Sua credibilidade e transparência são inegáveis e milhões de famílias e educadores confiam nesse programa para fornecer os recursos necessários para o ensino e o aprendizado. E aí existe um parênteses que eu já ponderei no vídeo passado aqui, quer dizer, não são só as famílias e os pais dos alunos que tem que dar o aval a isso, né? É o próprio debate social acerca da validade ou não das obras literárias. Isso não depende só das famílias, né, dos pais, dos alunos, etc. Isso é uma coisa mais ampla até, né, de respeito ao próprio debate, enfim, filosófico, artístico e tudo mais, tá, da sociedade, de uma cultura e do mundo, né, de maneira geral, tá? E aí, continuando aqui, tá, ele finaliza aqui dizendo: a decisão de recolher um livro previamente aprovado e selecionado por uma banca de educadores, especialistas, mestres e doutores em literatura não apenas prejudica a qualidade da educação oferecida às nossas crianças e jovens, mas também mina a confiança no próprio programa e nas instituições responsáveis por sua implementação. Além disso, ela representa um grave ataque à liberdade de expressão e ao pluralismo de ideias, princípios fundamentais de uma sociedade democrática. E aí, o finalzinho aqui ele diz: pedimos, portanto, a manifestação imediata e contundente por parte do ministro da Educação em defesa do PNLD, o ministro da Educação, que é o Camilo Santana, tá? E do papel, né, do programa, papel crucial na promoção da educação no Brasil. Embora o Avesso da Pele tenha sido avaliado, aprovado e comprado na gestão anterior, ou seja, né, na gestão Bolsonaro, inclusive, tá? É fundamental que o governo reafirme seu compromisso com a educação de qualidade, a liberdade de expressão e o respeito à diversidade, garantindo que o PNLD continue a desempenhar seu papel fundamental sem interferências arbitrárias e ideológicas. Tá?
O Avesso da Pele, de Jefferson Tenório, vencedor do Prêmio Jabuti de 2021, romance sobre identidade e as complexas relações raciais, sobre violência e negritude. Nós vamos falar um pouquinho sobre o romance, tá? Se der tempo, se não der, eu faço até 2 vídeos para falar sobre isso, que é um tema bem interessante, tá? E aí, pessoal, um outro escritor também que publicou um texto sobre isso foi o Julian Fuchs, tá? Publicou aqui na página dele também do Instagram, tá? Julian Fuchs, eu já li esse livro aqui dele, que é o Procura do Romance, tá aqui. E tô com outro livro dele aqui também, que fala sobre o conceito na história do conceito de romance também. E essa é uma das questões interessantes também de discutir sobre o papel, enfim, crítico e, enfim, o papel de ampliador de horizontes da literatura, que é uma das coisas que incomoda muito os conservadores, tá? Tanto os conservadores de tipo bolsonarista, quanto até os neo-identitários também, tá? Mas enfim, pessoal, então o Julian Fuchs publicou o seguinte aqui. E então, subitamente, aquilo que se julgava tão irrelevante, indiferente aos rumos do mundo, alheio aos interesses maiores da população, aquilo que já não repercutia em parte alguma e já não tocava ninguém, aquele discurso inútil, pretensioso e narcisista que só agradava uma minoria, subitamente aquilo afeta a todos e deve ser debatido com urgência. A literatura voltou à ordem do dia, vê-se agora decisiva nos caminhos de uma cultura e por isso querem contê-la, cerceá-la, reprimi-la. Eu acho que a literatura sempre tem esse valor, porque às vezes o debate da mídia, né, o debate midiático, não comporta muito isso, né? E aí isso não se reflete nas opiniões e tal, nas postagens das redes sociais. Mas a literatura está sempre por aí, se não com essas novidades, com os livros novos, com os clássicos estão sempre sendo discutidos, estão sempre aparecendo, né, nas publicações, enfim, nas páginas, tá? Mas enfim, então eu não diria nem que é um discurso pretensioso, né? Eu acho que a literatura tem um valor muito grande, tá? Mas enfim, ele finaliza dizendo: a última semana trouxe à tona 2 episódios sinistros de censura aos livros. O escritor Jefferson Tenório viu-se atacado por seu romance O Avesso da Pele, difamado a partir de trechos incompreendidos, sendo até recolhido e vetado em algumas escolas. E o prêmio Sesc de Literatura se deixou cobrir por uma névoa esquisitíssima, com a ameaça de criação de um comitê para avaliação moral de vencedores futuros. Olha só que bizarro isso, né? Depois que o último romancista premiado, Ayrton Souza, fez uma leitura pública do seu livro Outono de Carne Estranha, que teria chocado ouvidos sensíveis. Os 2 episódios se somaram a outro ainda mais grotesco: o veto, olha isso aqui, o veto à literatura em alguns presídios, sendo permitidos aos presos apenas livros religiosos ou de autoajuda. Quer dizer, patético, né? A gente tem inclusive algumas movimentações feitas nos presídios para poder diminuir a pena dos presos que estudarem, que tiverem ali uma rotina de leitura maior do que os outros, tá? E isso agora vai sendo atacado, não só porque isso já é difícil, né, de inserir esse tipo de questão com a polícia que nós temos, que é uma polícia de direita, né, salvo exceções, é uma polícia de direita que sempre conservadora e tal, é difícil, né? Mas enfim, mais ainda quando isso acaba caindo nas mãos de um governo de tipo bolsonarista ou de direita e tal, enfim, e isso às vezes dificulta. Então, quer dizer, tá aí, ó, né? Eu vou fazer em breve aqui também um vídeo para ponderar alguns detalhes que eu estava pensando ontem sobre esse crescimento dos evangélicos no Brasil, comparando com os Estados Unidos, tá? Porque isso também pode explicar parte dessa questão aqui, tá? Enfim, pessoal, então a pergunta que fica né, diante de tudo isso aqui: por que a direita conservadora odeia a literatura? Por quê? Vamos tentar responder um pouco isso aqui, tá? A Marisa Lajolo, nesse livro aqui, Literatura Ontem, Hoje e Amanhã, ela fala sobre vários aspectos interessantes da literatura, várias mudanças históricas pelas quais a literatura passou e as contribuições que essas mudanças foram, enfim, acarretando nas sociedades, nas culturas, no mundo de maneira geral, tá? Transformando a literatura, né, numa das coisas mais brilhantes e mais interessantes que o ser humano já fez em todos os tempos, né? Porque isso é o que engrandece a cultura, o que enriquece o conhecimento da gente, o que amplia a nossa imaginação, nossa criatividade e a nossa própria vivência, tá? Vou falar um pouco disso também. Então ela diz aqui na página 14 o seguinte: a literatura de hoje fala de vários mundos, alguns parecidíssimos com o nosso, onde, por exemplo, tem gente que morre de fome nas ruas,
e isso se enquadra muito no livro do Jefferson Tenório, que ele está falando de uma realidade ali que é muito bruta do cotidiano, lá do Rio Grande do Sul, tá? Mas também fala de mundos muito diferentes, habitados por espíritos, anjos, vampiros, energias e demônios. A literatura traz para o nosso lado mundos prometidos pela ciência, com seres artificiais sofisticados e com seres naturais manipulados em laboratório. Há histórias com palavras e imagens e histórias só com imagens. Poemas que são imagens, imagens que são poemas. Poemas curtinhos empilhando palavras, poemas compridos espaçando palavras, poemas com rima, poemas sem rima. Quer dizer, esse aspecto de diversidade radical da literatura, tá? Então está aqui mais uma vez, literatura ontem, hoje e amanhã. E aí, inclusive para fazer mais um comentário em cima da ponderação aqui do nobre Julian Fuchs, que é um grande escritor, eu gostei muito do livro dele, inclusive, esse papel da literatura, ele fica parecendo, né, às vezes, que a literatura, eu já li inclusive frases de escritores falando isso, que a literatura é algo que só funciona isolado. Por quê? Porque o escritor escreve ali quietinho no canto dele e o leitor lê quietinho no canto dele. Só que no mundo das ideias, que é isso que vaza, né, da escrita, e que vaza na hora da leitura para a cabeça da gente, quando a gente incorpora uma série de elementos ali, como por exemplo, dados históricos, a criatividade do escritor, que a gente acaba levando para a nossa própria maneira de falar, por exemplo, características dos personagens que a gente se identifica e acaba adotando para a gente também, ou acaba combatendo quando a gente não gosta. Enfim, a própria maneira de escrever, porque a escrita é parte da nossa vida também, e os escritores vão influenciando a gente a escrever diferente, escrever melhor. Dependendo da qualidade do escritor, a gente ganha inclusive repertório de palavras, e aí portanto ganha repertório de sentido, e aí portanto a missão ganha repertório de olhar sobre o mundo, e etc, etc, etc. Então o horizonte de influência e de intercâmbio que acontece entre a gente que está lendo e escrevendo e, enfim, a própria obra é inesgotável, é infinito, é impossível de ser medido, né? Não tem condição de medir isso. Então, quando se pensa a literatura, você não está pensando só o livro estrito sensu, você não está pensando só um conjunto de páginas com letras e palavras, você está pensando todo um jogo simbólico, que é a troca de ideias, que é a reflexão que isso produz, que é a mudança, né, muitas vezes, que isso traz para a nossa mente, para a nossa maneira de ver o mundo. Todos os escritores que eu já li até hoje me acrescentaram ideias novas, reflexões profundas, modificação de perspectiva, enfim, enriquecimento de visão de mundo, tá? Isso é impossível de medir, e muitas vezes isso é quase que, né, enfim, quase que a totalidade do que a gente é, do ponto de vista da mente, né? Porque isso aí está sempre ali se infiltrando na maneira como a gente, enfim, dá uma opinião sobre alguma coisa, a gente defende uma ideia, ataca outra. Isso muitas vezes vem dos livros que a gente lê, ou então, se a gente pensar, né, na ideia de arte de maneira mais ampla, os filmes que a gente assiste, as músicas que a gente escuta, enfim, né, sabe, todas as artes, né, as peças de teatro que a gente assiste também e tudo mais, tá? Tudo isso influencia, e agora com a internet, então, né, os vídeos do YouTube que estão aqui, né, que também de certa forma tem uma certa familiaridade com o cinema, então quer dizer, isso também vai ampliando os horizontes da gente, vai trazendo acréscimo de ideias e tal. Então isso é assim, inesgotável, não tem como medir isso, e isso incomoda profundamente os conservadores. Por quê? Porque os conservadores são aquele tipo de gente que quer ficar, né, enfim, reduzindo a vida das pessoas a um conjunto restrito de ideias, né, que são aquelas que eles acham que são as corretas, as melhores e blá blá blá, e o restante tem que ser proibido, censurado ou atacado, né? Então, e aí isso acaba gerando uma série de problemas, e muitas vezes esse tipo de absurdo e de pobreza que a gente está vendo aí nessa perseguição ao livro do Jefferson Tenório, tá? Um outro autor que fala muito disso também é o Luiz Costa Lima, aqui nesse livraço aqui, que é o História, Ficção e Literatura, que é um dos livros mais legais que eu já li sobre isso, tá? Sobre o conceito de literatura, tá? E ele fala sobre várias coisas bacanas aqui, dentre elas aqui quando ele diz, né, que a literatura pertence, quando você exclui os gêneros ficcionais em prosa e verso, a literatura pertence aos textos oscilantes, sem classificação discursiva absoluta,
e fala também da literatura como borda, depois aqui na página 383. E aí, quer dizer, esse aspecto que ele está ponderando aqui na discussão dos gêneros se aplica inclusive ao próprio livro em si, né? Porque muitas vezes você classifica às vezes o livro, né, um livro como esse do Jefferson Tenório, você classifica como romance, porque ele está enquadrado em certas características, aspas, técnicas restritas e restritivas, né? Quer dizer, um texto longo de mais de 70, acho que são 79 páginas, mais de 79 páginas, aí pronto, classifica como romance e é um texto ficcional e tudo mais. A questão é que essa fronteira entre a ficção e a vida cotidiana e a nossa vida é impossível de se medir aonde começa uma, onde termina a outra. Justamente por conta de tudo isso que eu ponderei antes, quer dizer, as ideias que estão no romance, as ideias que estão no conto, nos poemas e em tudo, todo esse restante que eu já citei aqui, estão o tempo todo se infiltrando na nossa mentalidade, na nossa maneira de ver o mundo, na nossa maneira de se conectar com as ideias que surgem para a gente, aumenta o nosso repertório e tudo mais. Tá? E vocês vão ver quando eu falar dos temas, né, do livro do Jefferson Tenório, que vários e vários temas aqui, se não todos, né, são temas do nosso cotidiano. Temas da nossa vida que a gente está vivendo o tempo todo ali, que o racismo, uma coisa que é diária, uma coisa que a gente está o tempo todo convivendo com isso, e outras questões mais que o livro trabalha aqui que não são só essas, tá? Então, enfim, por isso, porque a literatura tem esse aspecto, né, de acrescentar, de trazer enriquecimento para a gente, de trazer, enfim, trazer ideias novas e às vezes até modificar a nossa visão de mundo, né? Mais um exemplo que eu deixo para vocês aqui é esse livro, esse trecho, né, do Mia Couto aqui, né, no E se Obama Fosse Africano, no qual ele fala, né, ele diz aqui na página 24, ele fala aqui o seguinte, que que ele advoga um homem plural munido de um idioma plural. Isso aqui serve, esse trecho do Mia Couto serve para quase tudo, tá? E aí está aqui, né? Ao lado de uma língua que nos faça ser mundo, deve coexistir uma outra que nos faça sair do mundo. De um lado, um idioma que nos crie raiz e lugar, do outro, um idioma que nos faça ser asa e viagem. Esse idioma que nos faça ser asa e viagem, que ele está ponderando aqui, a literatura é um desses idiomas. É um desses idiomas que nos faz sair do que a gente já sabe, do que a gente já percebeu, do que a gente tem como ideia fixa. E aí, enfim, traz acréscimos, traz riquezas, traz aprendizado, criatividade e tudo mais, tá? Então, quer dizer, isso também incomoda profundamente os conservadores, tá? E aí, pessoal, o que mais, tá? Existe um aspecto filosófico na literatura que também incomoda profundamente os conservadores, tá aqui, deixo 3 dicas aqui sobre esse assunto, tá? Esse livro do Pedro Duarte, Estio do Tempo, no qual ele fala sobre o casamento que aconteceu entre filosofia e arte no romantismo, e aí, portanto, né, o casamento também entre a literatura e a filosofia, e, enfim, fala sobre como que isso foi transbordando para a modernidade e está até hoje, certo? O que mais? O Benjamin fala disso também, está aqui o conceito de crítica de arte no romantismo alemão, nesse livraço aqui também do Jameson, do Benjamin, aliás, desculpe, do Walter Benjamin, e ele fala aqui, num dos trechos, né, desse livro, ele fala sobre o romance, que é justamente o gênero, estrito sensu, da obra do Jefferson Tenório. Então ele diz aqui, dentre outras coisas, ele chama atenção para o aspecto reflexivo do romance, que é um exercício de extensão, né? Então, nesse sentido, existe também algo que nesse particular aqui, os conservadores não vão nem atacar, porque é um raciocínio que não chega, nem chega na cabeça deles, né? Mas o fato é que o romance hoje é um dos tipos literários mais enriquecedores do ponto de vista crítico, porque ele apresenta um contraponto para a gente, essa lógica muito rápida e muito imediatista, reducionista, simplista que a gente está vivendo no mundo de hoje. O romance faz um contraponto a isso, né? Enfim, mais uma vez aqui o Benjamin fala disso nesse livro, tá? Porque você pega aqui o livro do Jefferson Tenório, é um livro com quase 200 páginas, né? Então hoje, para ler um livro de 200 páginas, né, a pessoa tem que estar ali, tem que compreender a importância disso, até mesmo no sentido de, inclusive, de estabelecer um contraponto a essa lógica
de fake news, dos mesmos bolsonaristas que estão tentando censurar o livro, que é gente que gosta muito dessas montagenzinhas para serem lidas ali em 10 segundos e todo mundo achar que compreendeu alguma coisa com aquilo, né? Então o romance também é uma forma crítica a isso, é uma das formas de combater essa, enfim, essa pobreza e essa estupidez que a gente está vivendo aí via conservadores e via direita brasileira, tá? O que mais, pessoal? Vamos ver o tempo aqui. Então, como eu falei, eu vou tentar fazer 2 vídeos, tá? Vou fazer 2 vídeos sobre isso. Esse respondendo essa questão, né, como eu estou fazendo aqui agora, que é por que a literatura incomoda tanto os conservadores e a direita de maneira geral. E aí depois eu falo sobre os temas do livro do Jefferson Tenório, tá? E aí a terceira dica aqui, ainda nessa conexão entre a literatura e a filosofia, deixo essa dica do Adorno aqui, que é esse trabalho muito legal dele, que é o Notas de Literatura 1, e aqui tem texto sobre várias coisas ligadas à literatura, né? Vários temas, né? Na verdade. Enfim, fala sobre o Heine, surrealismo, enfim, o artista como representante. E o primeiro texto desse livro, que se chama O Ensaio como Forma, é um dos textos mais geniais que eu já li, porque ele é uma forma muito interessante de entender um certo entrecruzamento de fronteiras entre a literatura e a filosofia, que é pela via dessa ideia do ensaio, que o texto do Adorno é genial, então vale a pena ler, porque ensina muito nesse sentido aí também, e é mais uma forma de mostrar o que assusta, né, nos conservadores e nos retrógrados de todos os níveis, tá? Quer dizer, esse aspecto filosófico da literatura que ajuda a gente a ampliar os horizontes e os olhares aí sobre as coisas, tá? E aí, pessoal, exemplos, tá? Para a gente finalizar aqui, alguns exemplos, e aí depois no próximo vídeo eu falo sobre os temas específicos aqui do Jefferson Tenório, tá? Exemplos são vários, tá aqui, ó, por exemplo, esse livro que eu falei no Dia da Mulher aqui sobre esse livro, Mallarmé e Cézanne, Obras em Crise. Quer dizer, essa ideia de crise no sentido do que a literatura apresenta para a gente como problematização das coisas é uma das coisas que assusta os conservadores, porque o conservador não gosta de crise, né? Naquelas suas ideias ali, e aí sempre lembrando, né? A gente tem que achar espaço para todo mundo, inclusive porque todos nós temos algo de conservador, né? E aqui eu não estou me referindo a nada da vida privada de ninguém, ao contrário de certos retardados que não entendem essa fronteira. Eu estou falando das discussões públicas. E aí é que entra a importância, a relevância e a riqueza da literatura, tá? A literatura coloca as ideias em crise e estabelece debates públicos ricos para poder modificar visões muito arraigadas, preconceitos e o próprio racismo, que é o que está ponderando ali o Jefferson Tenório, tá? O que mais, pessoal? Outro autor que fala disso é o Ricardo Pilha, aqui no Formas Breves. Ele tem um texto aqui, acho que tem 2 textos, na verdade, sobre o conto, muito interessante, porque ele pondera um aspecto muito filosófico que existe na produção do conto contemporâneo, porque ele diz que o conto contemporâneo é formado por 2 camadas, né? Uma história de superfície, que é aquela que vai levando a gente meio que, né, sem perceber muito onde a gente está indo, e uma história de fundo, que é aquela que é a mais importante e que a gente tem que ficar traduzindo e interpretando e pensando sobre ela, refletindo. Quer dizer, essa estrutura que ele está ponderando aqui é uma das riquezas intelectivas da literatura, que permite a gente, obriga a gente ali a pensar mais do que o que está dado, o que está óbvio, o que está na superfície, que é o que adoram esses conservadorzinhos de 5ª categoria, produtores de fake news e de baixo nível, tá? Então é mais uma coisa que incomoda muito, né, os conservadores na literatura, esse aspecto aí que está ponderado pelo Ricardo Pilha, tá? E tem o aspecto da produção artística, que tem cunho político também. Tá aqui, tá, o Hakim Bey, que eu já falei desse livro, ainda vou fazer vídeo sobre esse livro aqui, que é sensacional. Caos, tá? Terrorismo poético, quer dizer, a poesia como uma forma de revolucionar o discurso e tudo mais, as práticas urbanas e tal, tá? Mesma coisa esse livro aqui do Lawrence Ferlinghetti, que eu já fiz vídeo aqui falando sobre ele também, que é a mesma coisa, né? Quer dizer, a poesia como arte insurgente, e o que é insurgente incomoda os conservadores, certo? O que mais? Tem o livro do Ferreira Goulart também, que é muito legal, tá aqui esse livro que tem vários poemas. Ferreira Goulart era um dos nossos poetas mais, enfim, né, reflexivos, né? Produzia, tem um poema Sujo, tem uma série de coisas importantes aqui, tá? E para finalizar, pessoal, deixo aqui a última dica de hoje, é uma dica para vocês entenderem
o quanto a literatura é importante, o quanto ela muitas vezes é revolucionária, tá? Eu costumo citar muito um conto aqui desse livro do Guy de Maupassant, que chama-se Carta de um Louco, tá? Que está aqui nesse livro Contos Fantásticos, nessa produção aqui da LPM, na página 54. Tá? E esse conto ele é genial por quê? Porque ele vai apresentando uma série de dilemas e de problemas de percepção para os sentidos humanos. O personagem vai entrando ali num processo de crise, que é exatamente essa é a importância da literatura, porque ele vai percebendo que a visão, a audição, o olfato, o paladar são muito parciais, são muito provisórios, muito, enfim, irrisórios em relação à amplitude da realidade, tá? E esse conto, ele é do final do século XIX, deixa eu pegar aqui o ano certinho para vocês, ele é de 1885. E aí quando você lê esse conto do Guy de Maupassant e você pega certas obras da ciência atual, você vê que é um diálogo assim, ele previu, ele anteviu uma série de questões que a ciência moderna e contemporânea estão hoje trabalhando como coisas usuais, cotidianas. Por exemplo, deixo aqui a dica de um dos últimos livros do Carlo Rovelli, que é justamente esse aqui, A Realidade Não É o que Parece, tá? Que se você ler o livro o conto do Maupassant e ler esse livro aqui, só pelo título você já percebe, pô, tem tudo a ver com o conto, né? E esse diálogo, que é um diálogo que a noção de ensaio do Adorno mostra bem, né? Faz a gente perceber muito bem, é mais uma das coisas que assusta os conservadores, que incomoda os retrógrados, né? Enfim, essa gente que gosta, na verdade, de atraso, tá, pessoal? E aí, quer dizer, para finalizar, essa discussão também faz eco a algumas coisas que o Bachelard fala nesse livro aqui, A Experiência do Espaço na Física Contemporânea. Tem várias coisas aqui do Bachelard que dialogam também com o conto do Guy de Maupassant de uma maneira assim, facílima de perceber, tá? Então, quer dizer, tem outros exemplos aqui, mas eu vou deixar para o próximo vídeo, tá? Então é isso, pessoal. Por que, né, que a literatura... Tá aqui o livro do Jefferson Tenório mais uma vez, que a gente vai voltar a falar dele no próximo vídeo, tá? Por que a literatura incomoda tanto os conservadores, né? Porque ela é enriquecedora, porque a literatura amplia nossos horizontes, coloca as nossas ideias em crise no melhor sentido do termo, tá? Porque amplia a nossa inteligência, porque amplia a nossa visão de mundo, porque alimenta a nossa imaginação, porque, enfim, estimula a nossa imaginação, nossa criatividade, e porque melhora a gente como pessoa, tá? E isso incomoda os conservadores, aos retrógrados e essa gente que só gosta de atraso. Beleza, pessoal? Então é isso, a gente continua falando sobre esse tema no próximo vídeo, tá? Grande abraço aí, tamo junto, fui!